Hoje vamos aprender como somar valores por mês no Planilhas Google, analisando um intervalo de dados, no qual há uma coluna com diferentes valores e uma outra coluna com diferentes meses do ano, que inclusive podem ser selecionados de forma dinâmica por meio das opções em uma lista suspensa. E esses valores, eles são analisados e é retornado a soma do total por mês. Então, temos aqui os nomes dos meses e o valor total dos valores para cada respectivo mês. Além disso, vamos também trazer a informação do mês de maior valor, ou seja, analisando este intervalo das somas totais por mês, retornar o nome do mês que possui a maior soma, o maior valor. Então vamos para o exemplo prático, no qual utilizaremos dados fictícios e didáticos para estudo. E primeiro de tudo, vamos formatar os tipos de dados que iremos utilizar. No caso, queremos que os valores e depois as somas totais por mês estejam no formato de moeda. Então, basicamente, para formatar a coluna A, vou clicar sobre a coluna A e selecionar esta opção, este atalho de formatar como moeda. Selecionando esta opção, os valores já estão no formato de moeda, no caso, em real. E, como foi feita essa formatação para toda a coluna, se eu adicionar novos valores, eles também já vão receber esta formatação específica. E faremos o mesmo para o total por mês. Então, selecionando este intervalo, essas 12 células que representam cada um dos meses do ano, vamos novamente utilizar este atalho de formatar como moeda. Muito bem. Formatações realizadas. Agora vamos criar a lista suspensa, que terá as opções para selecionar os diferentes meses do ano. Então, aqui, basicamente, vou selecionar este intervalo que inicialmente vamos trabalhar, abrir o menu Inserir e selecionar a opção de lista suspensa. Aqui, então, vai abrir este menu de regras de validação de dados, que já possui o intervalo que será aplicado a essa lista suspensa, este menu suspenso. Posteriormente, caso insira e trabalhe com mais dados, basta ajustar o intervalo no momento da seleção para criar a lista suspensa, ou também aqui nesta opção de intervalo, de aplicar ao intervalo. Bastaria ajustar a referência, o intervalo respectivo. E aqui em critérios, vamos selecionar então esta opção, menu suspenso. E agora, para criar as diferentes opções do menu suspenso, vamos basicamente alterar o nome da opção, por exemplo, janeiro. Aqui ao lado, podemos selecionar esta opção para estilizar cada uma das opções do menu suspenso, da lista suspensa. E, para adicionar novos itens também nesta lista, basta clicar em adicionar outro item. Então, vou acelerar um pouco o vídeo nessa parte. Vou basicamente cadastrar o nome e estilo para cada um dos 12 meses. E após criar as opções, vamos clicar em Concluído. E fechando este menu, a lista suspensa já está funcionando. Então, possui as diferentes opções para os diferentes meses do ano. Então, de janeiro a dezembro, há as opções. Aqui também já vou deixar selecionadas algumas delas. Também vou acelerar um pouco o vídeo nesta parte. Muito bem. E o próximo passo será utilizarmos uma função que vai fazer a soma condicional quando um determinado critério ou regra for atendida. E se você está gostando do conteúdo até aqui, aproveita e se inscreve no canal para receber mais conteúdos como esse e deixa um like no vídeo, pois isso me ajuda muito e me motiva a continuar criando conteúdos. Então, vamos utilizar a função soma-c. Inicialmente, vamos iniciar então aqui pelo mês de janeiro, somar e retornar o total para esse respectivo mês. Então, digito igual a soma-c, esta função que retorna soma condicional em um intervalo. Seleciona a função e aqui vamos trabalhar com os 3 parâmetros desta função. Então, primeiro, o intervalo que iremos testar o critério, depois, qual é o critério
que iremos utilizar. E, por fim, o intervalo da soma, que no caso vai ser a coluna A, que possui os valores que serão somados. Então, primeiro parâmetro, o intervalo, que iremos testar o critério. Seleciono a coluna B, que possui os nomes dos meses, e posteriormente, caso sejam inseridos novos dados, novos valores, novos meses, nas linhas 31, 32, 33 e assim por diante, neste exemplo, poderia ajustar aqui este valor, 30, por exemplo, até 35, ou apagar esse valor 35 e deixar de B2 até o resto da coluna B. Sempre é importante verificar se o intervalo analisado está atendendo a todos os dados que queremos analisar. Então, aqui vou manter de B2 até B30, ponto e vírgula, o critério que queremos testar. Bom, para retornar, para somar um valor respectivo a janeiro, queremos que o critério seja o texto ser janeiro. Então, aqui vamos abrir e fechar aspas duplas, e nesse espaço entre as aspas duplas vou digitar janeiro. E é importante que a sintaxe, a forma da escrita, esteja igual ao que temos de opção na lista suspensa. Por exemplo, aqui, janeiro está iniciando com J em letra maiúscula, aqui digitei da mesma forma, J de janeiro com letra maiúscula. E após o fechamento das aspas, ponto e vírgula, e agora o intervalo que iremos realizar a soma. Neste caso, vai ser aqui a coluna A. Então, vou selecionar de A2 até A30, e novamente, caso posteriormente sejam inseridos novos dados, poderia apagar esse 30 e digitar um novo valor, como por exemplo 40, ou deixar apenas de A2 até o resto da coluna A. E ir revisando se o intervalo atende os dados que quero analisar. Vou manter aqui de A2 até A30, e antes de fecharmos parênteses e finalizarmos essa função, é importante que seja utilizada uma referência absoluta para as células e linhas que estamos analisando, para que ao replicar a função, não se perca o intervalo, a referência, garantir que vamos analisar o intervalo do contexto específico. Então, vou selecionando aqui B2 a B30, vou apertar o atalho F4 para colocar uma referência absoluta nas colunas e linhas, e agora vou clicar aqui também neste intervalo de A2 a A30 dentro da função, e novamente utilizar o atalho F4 para utilizar uma referência absoluta. E agora, ao final da função, fechar parênteses e apertar Enter. E já está funcionando o total por mês para o mês de janeiro, que no caso, por momento, é esta soma de 220 mais 80 mais 180, que totaliza 480. Porém, se, por exemplo, eu mudar este mês, este valor de fevereiro para janeiro, já foi dinamicamente atualizado. Então, esses 4 valores somam este valor de 860. E agora, então, vamos replicar esta função para as demais células. E para replicar esta fórmula para as demais células, para os demais meses do ano desta tabela, seleciono a célula E2, que possui a fórmula que já está realizando a soma condicional para os valores do mês de janeiro. Selecionando a célula, tem este círculo azul aqui no canto. Vou clicar sobre ele, manter o botão do mouse pressionado e arrastar para as demais células, no caso até esta de dezembro. Muito bem. E aqui, como utilizamos uma referência absoluta, as referências se mantiveram, mesmo replicando para outras células que estão em outras linhas. Então, está analisando de B2 a B30, de A2 até A30 e assim por diante. Agora basta alterar o nome de cada mês no critério. Então aqui, por exemplo, de janeiro, vou mudar o texto, o critério, para fevereiro, digitando com letra maiúscula no início, assim como está digitado nas opções da lista suspensa. E agora, basta replicar isso para as demais células. Então, aqui vou selecionar janeiro, digitar março. Vou acelerar o vídeo nesta parte. E agora, então, tendo a fórmula com os intervalos de análise, os critérios de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e assim por diante, até dezembro, já está funcionando de forma dinâmica, conforme vão sendo alterados os meses na lista suspensa, os valores também vão sendo dinamicamente somados e atualizados na tabela com a função soma-c.
E agora, para finalizar, vamos analisar o intervalo de dados, que possui o nome dos meses e a soma de cada mês, e retornar o nome do mês que possui o maior valor, a maior soma. E para isso utilizaremos a função query. Então vou digitar igual a query, seleciono a função. Inclusive, se quiser aprender um pouco mais sobre a função query, vou deixar aqui na tela um vídeo bastante interessante do canal que ensina um pouco mais sobre essa poderosa função do Planilhas Google. E agora, dando sequência, o primeiro parâmetro são os dados que iremos analisar. Então, seleciono este intervalo que possui o nome dos meses e os respectivos valores, ponto e vírgula, e agora sim vamos realizar a consulta. Então, vou abrir e fechar aspas duplas, e entre as aspas duplas vamos iniciar a query. Então, digito select D, ou seja, vamos selecionar os dados da coluna D, que é o nome dos meses, order by E, vamos ordenar de acordo com a coluna E, que possui os valores, espaço desk, que é a ordem decrescente, ou seja, vamos retornar os nomes que estão na coluna D de acordo com a ordem decrescente do que está na coluna E, ou seja, do maior para o menor valor. E se eu mantivesse a query apenas assim, e após as aspas fechar parênteses e apertar Enter, estão sendo retornados os meses de acordo com o valor em ordem decrescente. Então, por exemplo, setembro, que é o primeiro, 1.100. Março, que é o segundo, 1.040. Abril, 1.020. E assim por diante, até junho, que seria o menor, neste exemplo, com 260. Porém, queremos retornar apenas o mês de maior valor. Então, vamos voltar aqui para a query, e após o desk, da ordem decrescente, espaço limit, espaço 1. Então, vamos limitar a uma consulta, a um retorno, que no caso vai ser o nome do mês de maior valor. E após as aspas duplas, poderia também digitar ponto e vírgula, e a esse parâmetro de cabeçalhos, e vou digitar aqui 0 para informar o número de linhas de cabeçalhos sobre dados, conforme exemplificado aqui na sintaxe, nos detalhes da função. Então, vou manter o 0 para esse contexto e apertando Enter, já há o retorno do mês de setembro. E se você quiser continuar evoluindo nas planilhas, recomendo também que assista este vídeo que vou deixar agora aqui na tela, com mais um conteúdo interessante sobre planilhas Google.